Tá aqui, galera. Vim mostrar pra vocês hoje o Caleb. Vim apresentar. Igual quando eu apresentei o Pedro, gente. Tour pelo bebê. E hoje, nesse vídeo, eu também vou contar o meu relato de parto, gente. Como foi? Só que eu vou dividir ele em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar a carinha dele. E segundo, eu vou contar e eu já vou colocar ele na cama. Porque ele não vai aguentar essa blusa aqui na cara dele. Não, ninguém merece. Olá, meninos e meninas. Galera, quando esse bebê nasceu, primeira coisa que eu pensei foi, olha o tamanho dessa bochecha. 7 dias de vida, estamos passando pelo puerpério, estamos sobrevivendo. Inclusive, eu tô conversando com vocês bastante no meu Instagram. Me segue, inclusive, no Instagram, no TikTok. Gente, até esqueci de falar. Não esqueçam de seguir também, apertar o sininho, dar like aqui no nosso canal, porque dá uma força, gente. Até esqueci de falar disso. Esqueci de tudo. Esqueci da abertura, esqueci tudo. Então, ele nasceu, deu tudo certo. Eu vou contar pra vocês o meu relato de parto, gente. Ele nasceu bem gordinho, como eu falei pra vocês. E os centímetros dele, normal. Não sei se é 50, se é 70. Eu nunca decoro quantos centímetros o bebê nasceu, gente. E tá aqui. E graças a Deus, gente, tá dando tudo certo nesse puerpério, nesses primeiros dias. Ah, tá. Uma coisa aconteceu comigo. Eu quero gravar um vídeo só sobre o puerpério. Mas o que aconteceu comigo foi que meu peito machucou, gente. E detalhe, eu tenho um bebê de 1 ano. Ou seja, eu não estou muito longe da amamentação, mesmo assim. O recém-nascido, ele pega no peito de forma diferente. E machucou, gente. Eu tentei. No hospital me visitou a enfermeira responsável por isso, que ajuda na amamentação. Ela me deu 2 aulas. Mesmo assim, um peito meu machucou. E detalhe, é o mesmo peito que machucou com o Pedro também, meu primeiro filho. E eu tô achando que eu tenho alguma coisa de errado no meu corpo, porque é sempre o mesmo lado que machuca. E, gente, quando machuca, meu Deus do céu, como dói. Isso é a única coisa que eu tô sofrendo, porque a gente tá conseguindo levar. As primeiras noites do Caleb, ele estava mais agitadinho, a gente ficou bem cansado, eu e meu marido. Teve que revezar, eu tive que acordar mais vezes. Mas agora, no 7º dia, não no 7º, lá pro 3º dia, 4º dia, o Caleb já foi melhorando um pouquinho. O que eu quero dizer com melhorar? Ele já foi, assim, despertando de forma mais pontual para mamar. Acordando ali 3 da manhã, depois umas 5, ou acordando 2 da manhã, depois umas 4, de 2 em 2, de 3 em 3. Aí já fica mais pontual, que é para ele mamar, porque ele tá com fome, porque a barriguinha é muito pequenininha. Vou até virar assim para vocês poderem ver melhor. Porque ele não gosta quando eu viro assim, aí ele fica inquieto. Agora o sono dele tá mais pontual. E como a gente tem um bebê de 1 ano, que tá dormindo super bem, inclusive, a gente não tava muito longe também disso. Pedro, eu postei lá no meu Instagram, vou mostrar aqui pra vocês a reação do Pedro quando viu o Caleb pela primeira vez. É o nenê. É o nenê. E eu vou falar pra vocês, o segundo, mesmo os bebês sendo próximos, tá sendo assim bem melhor. É porque nada é novidade. Você já tava no ritmo e meio que você já sabe, entende? Então tá sendo maravilhoso, gente. Deu tudo certo no parto. Agora eu vou contar pra vocês, gente, como foi o meu parto. Agora eu vou parar um pouco o vídeo, vou acalmar ele, vou voltar e eu quero contar detalhes, gente, de como foi o meu parto, tudo o que aconteceu. Eu, em vez de dividir em 2, como eu fiz da primeira vez, eu pretendo fazer tudo em um vídeo só. Mostrar o Caleb para vocês e agora já contar do meu parto, que é inclusive a parte mais longa, né? Porque eu vou contar detalhes. Meninos e meninas, olha, penteei cabelinho, gente, pra vocês poderem ver. Até aceita ficar lá quietinho, só que eis a questão. Ele tava lá quietinho, eu tirei ele para gravar. Aí ele não gostou. Não queria que eu penteasse o cabelo dele, queria ficar na cama quieto, ou no máximo no colinho de pé. Aí eu sentei, ele já não gostou. Olha o tamanho da bochecha. Vê se vocês concordam com o ponto da bochecha que eu falei. Ele não é mais gordinho? Ele é mais gordinho. Ele nasceu bem gordinho. Agora ele perdeu um pouquinho de peso quando a gente foi pesar ele no hospital. Mas, ó, tá até de cabelo penteado para poder ver vocês.
Agora eu vou pegar para contar para vocês como foi o meu parto, gente. O que aconteceu, os processos. Quem me acompanhou no Instagram, gente, viu que eu fiquei indo e vindo do hospital a todo momento. Eu vou tentar aqui enxugar. Meu parto, ele foi um parto a jato. Ele foi um parto muito rápido, de 2 horas e meia. Vou explicar tudo. Não, gente, foi o parto inteiro. No momento em que iniciou as primeiras dores até o final, o expulsivo deu o total de 2 horas e meia. E, gente, uma coisa que eu peguei nesse parto, que tudo tem seu preço. Se vai liberar de um lado, vai pesar do outro. E aí a gente decide o que vai ser da nossa vida. Mas tudo tem preço. Então vamos lá, vou contar para vocês. E eu, ao mesmo tempo que eu vou contando como foi meu relato de parto, eu vou comparar com o meu primeiro, tá bom? Pra vocês verem, assim, coisas que eu não vivi no primeiro, vivi no segundo, e assim vai. O que aconteceu, gente? Essa gravidez, ela teve algumas complicações leves, nenhum tipo de perigo pro bebê, mas eram coisas, alterações na gravidez que precisavam ser observadas, que poderiam alterar o parto, a via de parto. O que aconteceu, gente? Essa gravidez eu tive líquido aumentado. Então, o bebê tá lá, ele tá no líquido amniótico, né, dentro da bolsa, e esse líquido, ele tava maior que o normal, tinha muito líquido. E isso não é perigoso para o bebê, pelo menos o que os médicos informaram, ou a quantidade que estava, mas poderia alterar o parto. Eu tinha que tomar alguns cuidados, eles iam ficar em observação, assim, eu sempre indo no médico, eles observando. Quando começou a chegar no final da gravidez, eu comecei a passar por exames, e o bebê, gente, ele tem que virar de ponta cabeça e encaixar a cabeça no osso, acho que da bacia, enfim, da cintura, para ele ficar pronto para nascer. O Caleb virou num primeiro momento, depois desvirou, e nisso estava se aproximando da data. E como assim está se aproximando da data? Está se aproximando de uma data em que a qualquer momento pode estourar a bolsa e o bebê vir a nascer. E é muito perigoso porque o segundo parto, e eu tenho duas características nesse parto que são muito marcantes. Primeiro, é meu segundo parto. Segundo, eu tive um parto há 1 ano atrás. Ou seja, o corpo, ele tá com memória. Ele tá com uma memória de como agir. Por isso meu parto foi muito rápido, porque existe memória naquele corpo e ele já passou por todo esse processo. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque o bebê pode estar sentado e eu entrar em trabalho de parto com o bebê torto, com o bebê vindo ao contrário, o que é muito mais perigoso. Vai fazer um parto ao contrário, por conta da rapidez, não deu tempo de mandar para cesárea. Entendeu? Então, o líquido aumentado fazia com que o bebê ficasse flutuando dentro da barriga. Ele ficava flutuando. Ao invés dele pesar para baixo e a cabeça ficar para baixo e fincar, ele às vezes estava para baixo sem fincar no osso. Às vezes ele ficava de lado, às vezes ele ficava sentado. Sentado, gente, a cabeça é aqui, ó. E as pernas aonde deveria nascer. E o que aconteceu? Aí começou a saga. Tava se aproximando, eu já estava com 39 semanas e o Caleb ficava trocando de lugar. E ficava assim: vai para cesárea, não vai para cesárea. Vai para cesárea, não vai para cesárea. Chegou um momento em que bateu 39 semanas, já tá muito próximo de nascer, falta 1 semana ou 2. E aí eu caí na mão do coordenador dos médicos de obstetria lá no hospital. Ele olhou meu caso e ele falou assim: a gente vai fazer ultrassom. Se o seu bebê estiver sentado, como eu disse para vocês, a cabeça bem aqui, se ele estiver sentado, vamos para cesárea hoje. E tudo bem. Gente, toda vez que me perguntavam, eu falava que eu queria o parto normal, mas eu não estava insistindo para isso. Eu estava disposta a qualquer via de parto que fosse saudável para o bebê. E o que aconteceu? Quando ele falou que eu ia para cesárea, eu fiquei muito chateada, mas compreendendo o risco. Tudo bem, eu estava até de jejum, com as malas prontas, porque eu sabia, ou eles vão induzir meu parto, ou eles vão me mandar para uma cesárea. E aí, fui fazer o ultrassom, e o bebê não estava sentado, ele estava transverso, que é quando ele está de lado. A cabeça dele está aqui de lateral, nem para baixo, nem para cima. O que aconteceu? Fiz esse ultrassom e o médico trocou o turno, então o coordenador foi para casa e trocou com outro médico. Esse médico, ele é super pra cima, ele é super legal, ele é muito carinhoso, muito. O Renan acompanhou todo o negócio e disse assim: nossa, como eu adorei esse médico. O Renan disse. E o que aconteceu? Quando ele viu minha situação, ele pegou o ultrassom e ele disse: tá transverso. Meu colega tá mandando aqui você pra cesárea, caso estivesse sentado, né? Mas assim, ele tá transverso. Você tá com muito líquido.
Isso que faz ele ficar rodando na sua barriga, ao invés de encaixar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais tempo para ele? A natureza, ela vai se encaminhar, ela vai garantir com que o bebê vire. Apenas 3% das gestações é com o bebê sentado. Acontece. Uma vez que ele fica sentado, ele não consegue mais trocar de lugar. Por quê? Porque não tem líquido suficiente e não tem mais espaço. Mas o seu caso é diferente, tem espaço. Você está com muita água. Então pode ser que ele transverso, ele vire. Ou ele vai virar para cá, ou ele vai virar para o outro lado. Vamos fazer o seguinte? Se sua bolsa estourar, se você sentir que está entrando em trabalho de parto, corre para cá. É urgente. Você não pode esperar, como você fez na primeira gestação. Vamos aguardar uma semana. É muito provável que ele vire. Se ele sentar, quinta-feira que vem a gente vai fazer uma cesárea em você. Se ele virar de ponta cabeça, a gente tenta induzir. Mas confia, ele vai trocar. Ele vai. Ainda mais porque existe o próprio peso da gravidez. Gente, esse médico, ele era assim, ó, outra cabeça, sabe? E o que aconteceu, gente? Passou lá uma semana e aí o médico falou, vamos lá ver como é que tá. O médico quis acompanhar, gente. Diferente de todos os médicos do hospital, ele quis acompanhar. Porque ele queria provar um ponto. Ele vai virar. Existe muita chance. O que aconteceu? Chegou no ultrassom, realmente. O Caleb tinha virado de ponta cabeça, encaixado a cabeça no osso. Tava pronto para nascer. Quando a gente viu, gente, naquele momento eu olhei assim e disse, cara, eu orei, pedi um sinal claro de Deus, como deveria ser esse parto, e tá aqui, o bebê virou, o bebê encaixou. Aí o que o médico falou? Ele está bem, o coração tá bem, tá tudo bem. O que aconteceu? Se ele tá encaixado, você pode aguardar o parto. Vamos aguardar. Se ele não vier até semana que vem, nós vamos cesárea ou induzir. Mas agora isso aí é por outro motivo. Não tem mais a ver com a posição dele. Tem a ver com que o bebê tem que nascer. Aí, gente, passou lá uma semana e nada do Caleb vir, gente. Eu já tava sangrando. Eu comecei a sangrar. Porque eles descolaram a placenta e começa a ter sangramento. Eu tive muito sangramento. A ponto de eu achar que tinha algo errado acontecendo, mas não tinha nada errado acontecendo. Eu fazia exames e não tinha nada. Eu tava usando absorvente, gente. Eu estava sangrando. Daqui a pouco eu ia ter que induzir. Eu morro de medo de induzir, gente. Mas é pra vocês verem que é a visão de cada médico, né? A visão e a experiência de cada médico. Quando eu voltei no hospital, gente, aconteceu aí um outro problema. Eu tive uma outra complicação naquele dia. Novamente, eu tava de malas prontas. E aí eu cheguei lá e aconteceu um outro problema. Eu passei pelo ultrassom e o líquido tava com uma cor diferente. O que significa? Pode não significar nada, só deu uma alteração no ultrassom. Como pode significar mecônio, que é quando o bebê faz cocô dentro da bolsa e ele acaba consumindo isso, pode dar um problema na gestação, no pós e dar sequelas na criança para o resto da vida. Pode, sim, pode, não, tudo depende. Na hora que a gente viu o líquido alterado, eu fiquei, tá acontecendo? Sabe quando você não entende as coisas? Eu tava bem, eu ia ou induzir, eu ia tentar agora fazer o parto. Não, agora a gente tá novamente numa situação de emergência. A situação só não entrou em emergência pior, porque quando eles fizeram o cardiotoco do bebê, do Caleb, o coração dele estava bom. Então o médico conversou e disse assim, o coração dele está bom, se tem cocô lá dentro ou não, ele está bem. Mas você deve ser internada para indução ou para cesárea. Aí o que aconteceu? O seu bebê ele pode terminar na UTI, no neonatal, por conta desse líquido, por conta desse suposto mecônio, desse suposto cocô que ele fez dentro da barriga. E, gente, eu tava no hospital particular, lá no Anália Franco, tá muito bonito, eu tive o Pedro, um hospital lindo. O papo deles foi o seguinte, aqui tá lotado. Aqui o nosso neonatal está lotado. E aí ele falou, tem risco do seu ir pro neonatal, dependendo do que tem nesse líquido e se ele vai começar a entrar em sofrimento. Existe um risco. Difícil, mas existe um risco. Se você estiver aqui, está lotado. Enquanto você ainda tem tempo para pensar e seu bebê está bem, que a gente viu o coração, indico você a ir ao Hospital da Luz. O Hospital da Luz, gente, é um hospital maior, é um hospital mais antigo. Se não me engano, é mais antigo, né? Eu posso estar enganada, mas ele parece ser bem maior. E lá eles estavam com vaga à vontade. Fazia parte do meu plano também. E era um hospital que tinha muita coisa boa. Eu, tudo bem, gente, nem reclamei. Fiquei chateada porque eu queria aquele médico para fazer todo o processo, desde cesárea até indução, enfim. Eu queria aquele médico porque ele mostrou acertar bastante em relação ao assunto, mas eu tive que partir e ir para outro local. Abraçamos o médico, nos despedimos e eu fui. Quando eu fiz o ultrassom lá, eles confirmaram, eles falaram, olha, o líquido realmente está dando alteração. A gente vai ter que te internar, você vai fazer uma cesárea. E aí eles me perguntaram pela última vez, você quer tentar o parto normal? Eu falei, quero, contudo, dentro do que é seguro.
Se não for seguro, eu aceito sem problema a cesárea. Aí o médico falou o seguinte, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai estourar sua bolsa e ver o líquido que vai sair de dentro. Se o líquido sair claro, você pode induzir o parto, você pode ir pro parto normal, porque não tem risco do bebê. Agora, se o líquido sair escuro, é grosso, denso, esverdeado, ele falou lá, a cor significa mecônio. A gente vai para uma cesárea de emergência. Tudo bem? Ah, gente, daí em diante, eu já entrei num chororô, que as enfermeiras só ficavam assim, vendo uma moça andando, só chorando. Eu só chorava, gente. Eu fui fazer o cardiotoco chorando. Eu fui fazer o outro exame chorando. Eu fui, sentei na recepção chorando. Eu só chorava. As lágrimas desciam do meu rosto gorda. Sabe o que é gorda? Aquela lágrima gorda, parece de desenho animado. Eu só chorava. Eu chorava porque o bebê estava em risco, realmente o líquido de alteração. Bebê em risco, risco de cesárea de emergência, risco de indução. Eu morria de medo da indução. Tudo, menos o parto normal e natural que eu queria. Eu queria que viesse natural. Eu sei que eu não posso querer nada nessa vida. Tudo bem, eu sei, gente. Mas assim, era muita informação, sabe? Muito risco, toda hora muito risco. E aí eu arrasada, porque eu queria que ele viesse naturalmente. Eu não queria induzir, não queria forçar o parto. A cesariana era a melhor opção, né? Nesse caso. Mas eu tava morrendo de medo da indução, gente. Eu tava morrendo de medo. Porque dizem que a indução dói mais. Dizem que a indução dói muito. Ela dói do início ao fim. E eu queria tanto o parto natural, fluido, assim, igual foi o Pedro, meu primeiro filho. Eu tinha muito tempo, assim, para processar a dor. Eu tive muita calma. Amigas, aguarda o final dessa história. Que Deus olhou pra minha cara e disse assim... Vou falar nada pra você, Nicole. E sem contar, gente, que eu chorava porque eu não tava entendendo mais nada. Porque eu orei e a gente teve N questões acontecendo, mostrando qual era o caminho. E, de repente, eu tenho lá mecônio, eu tenho lá um risco, eu voltei pra uma zona de risco. E sabe quando você fica assim, sem entender o que tá acontecendo? Sem entender o caminho? Você entendeu? Você tava conversando com Deus. Aí você pensa, agora eu entendi, tudo bem, vamos seguindo. Agora eu não tô entendendo mais nada. Agora eu não tô entendendo mais nada. E o bebê ainda tá em risco. Aí você fica assim, né? Então eu só chorava, gente. Mas chorando também porque aquele final de gestação dá medo de muita coisa, né? Vamos lá, fiquei na salinha, sentei, só chorava. Depois me acalmei, tá tudo bem. Vamos estourar a bolsa, seja o que Deus quiser. Eu orei, o Renan orou. A gente só orava. Eu nem sabia mais onde é que eu tava. Lá, tá tudo bem. Eu olhei lá as salas de parto, as divisórias de parto que eram salas assim, cabines divididas para o início do parto. Depois a gente ia para uma super sala de parto ou para uma super sala de cirurgia. Coloquei o meu roupão aberto na parte de trás. Vocês sabem como é que aquele roupão de hospital, né? É um constrangimento. Chegou os médicos, um monte de médico. Vamos estourar sua bolsa? Vamos. Vamos. Tudo bem. Eu só pensava assim, ó, o coração do bebê tá bem, isso já indica que nós temos tempo. Quando eles estouram a minha bolsa, gente, o líquido saiu limpo. Sabe o que é limpo? Aí eu assim, ó. Eu assim, glória a Deus. Não precisava ter estourado. Glória a Deus, não tem mecônio, não tinha mecônio. Glória a Deus, não precisava ter estourado. Amém, glória a Deus, não tinha nada, gente. Na hora que eu vi aquele líquido limpo, eu assim, já não sei, eu já tava assim, hilariê. Tá tudo bem, eu tava naquela salinha. Só que aí começou a acontecer um negócio meio esquisito comigo. Não, segura esse rolê. Agora você segura que agora vai começar o parto. Eles estouraram a minha bolsa, né? Era outra coisa que eu tinha medo. Eu não queria que estourasse a minha bolsa. Isso no início, antes de tudo, né? Eu queria ter um parto com bolsa, mas aí não é uma escolha. Aí é a natureza que decide, que às vezes a bolsa estoura sozinha. Mas assim, a gente sonha com N coisas, né? Gente, por quê? Por que eu tinha medo de estourar minha bolsa? Porque eu sei que o parto, quando não tem bolsa, quando a bolsa estoura, dói mais, tá? Não costuma não, agora eu tenho a confirmação. Eu tive um parto com bolsa e tive um sem bolsa. Costuma doer mais, mas assim, uma dor agonizante. Por quê? Porque antes você tinha uma almofadinha de água e o seu colo do útero. Agora você não tem nada, você tem a cabeça do bebê batendo no colo. Batendo, assim, filho, tudo bem, vamos com calma. Lembrando, gente, trabalho de parto, para quem já não conhece, tem curiosidade, trabalho de parto, muita gente acha que tudo se resume às partes íntimas da mulher. Mas não, o que faz doer o parto é o colo do útero. E eu vou mostrar aqui para vocês, como eu fiz no meu primeiro vídeo de relato. Tá aqui o colo do útero, gente. Ele parece uma rosquinha. Por dentro da mulher, lá no fundo, é o que segura o bebê.
certo? E agora ele vai começar a abrir para o bebê passar. É ele que causa a dor. Passar por ele, fazer ele abrir e passar a cabeça é o que faz a gente sentir as dores do parto. Não é a parte íntima. Muita gente não sabe disso. E o que que acontece, gente? Aqui, vou mostrar uma fotinho, são as dilatações do colo do útero. Então, de início, ele tá fechadinho. E depois ele vai abrindo e ele tem que chegar até 10 centímetros. Do 1 até o 10 tem que chegar para o bebê nascer. Fora isso, tem que passar pelos ossos. Ele vai movimentando. O osso da lombar também é uma área que causa muita dor por conta dessa movimentação do osso, para então passar pelas partes íntimas. As partes íntimas não são as dores de contração. A parte íntima, ela arde. É um outro tipo de dor. Quando a cabeça do bebê vai passar, você sente ardência. E só para de arder quando a cabeça passa completamente. E vamos lá. O que aconteceu? Como eu falei para vocês, na hora que estourou a bolsa, a cabeça do bebê veio no colo do útero direto. Aquela rosquinha que eu falei pra vocês. E é lá que dói. Gente, aí o médico, ele foi, então, vamos induzir seu parto. Bora induzir esse parto. Com medo da indução, né? Com medo de tudo. Mas feliz. Eu estava agora muito feliz porque não estávamos mais em zona de risco. E não tô falando de cesárea, gente. Tô falando de zona de risco. E aí, o que aconteceu, gente? Começaram a ver as contrações. Eu já tinha 4 centímetros de dilatação. Esses 4 centímetros, eles vieram naturalmente. Vamos lá, vamos ver aqui as dilatações. Eu já estava com 4. Eu estava com 4 por conta da memória do corpo. O próprio peso do bebê fez eu dilatar 4 centímetros naturalmente. Contudo, não é trabalho de parto, gente. Trabalho de parto é quando as dores, elas vêm ritmadas, seja 5 em 5, 4 em 4, 1 em 1 minuto, mas ela não para, ela é ritmada, ela para 1 minuto, volta, para 1 minuto, volta, ela tá ali, ó, num ritmo, aí sim você está em trabalho de parto. Não é apenas a dilatação. E aí o que acontece? Entrar nesse ritmo de dor é o que faz dilatar as dilatações maiores, que é o que faz o bebê nascer. Então eu podia estar com 4, mas eu não estava em trabalho de parto ainda. Apenas dilatou porque o colo tá mole, porque teve parto há pouco tempo. Aí eu, ok. Vamos então. Já estamos com 4. Para chegar até o 10 é uma caminhada, mas bora. Meu primeiro parto demorou 7 horas. Dos 5 centímetros até o bebê nascer. Demorou 7 horas. Isso é totalmente saudável. A dor vinha, eu gritava de dor, eu gemia de dor. Quando ela ia embora, eu descansava. 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, eu descansava. Isso foi meu primeiro parto, minhas amigas. Mas minha bolsa tá estourada. E eu estou no segundo parto agora. De repente, o Renan foi buscar nossas malas. Eu falei, vai lá buscar, Renan. E eu já estava sentindo dorzinha. Mas assim, essa dorzinha, ela vinha, chata, né? Eu sabia, não tem nada nessa dorzinha. De repente, ela vinha mais pá. Mas aí não passou 1 minuto, cara. Mas não passou 1 minuto que a dor veio. Passou o quê? 40 segundos, 30 segundos, a dor veio de novo. Aí eu, que estranho, ela tá vindo muito grudada. Ela tá ritmada, mas ela tá vindo muito grudada. O médico foi pegar os comprimidos e contrato para eu assinar da indução. Eu ainda não estava induzindo o parto, gente. Indução, colocar comprimidos, colocar injeção e forçar o corpo a tirar o bebê. Não, estava lá apenas com a bolsa estourada e sentindo umas dorzinhas. Aí eu lá sentada assim, nossa. Aí ok, aí o Renan foi buscar as malas. E aí eu fiquei lá sozinha, o banheiro do lado, lembrando que eram cabines, não era quarto ainda. Gente, a dor, ela começou a intensificar. Tá meio rápido. E tá forte. Já tava fazendo cara feia, já tava começando a fazer cara feia. O que é isso? Tá esquisito. Tá esquisito. Por que tá esquisito? Tá muito rápido e eu não vou aceitar o médico fazer o toque e dizer que eu ainda tô com 4 centímetros, que isso aqui não é normal. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus, será que eu tô sentindo dor e no final não tá dilatando? Mas vamos indo. Aí, gente, eu me tranquei no banheiro. Lá no banheiro, eu comecei a jogar água bem quente nas minhas costas. E eu comecei a sofrer muito naquele banheiro. Nossa, cara, tá doendo demais, velho. Chegou um momento que eu ficava assim, ó, olhando pro chão. Gente, pra você dilatar 1 centímetro, demora 1 hora. Fazia 30 minutos. E eu já tava me contorcendo de dor. Aí eu fiquei assim, mas demora 1 hora pra dilatar. E as dores, elas não estão me dando sossego. Tipo, não estão me dando 1 minuto pra pensar. 1 minuto para descansar. Aí eu cheguei no médico, falei assim, chama o médico para mim, por favor. E o médico preparando a indução. Eu falei, doutor, dá uma chance. Não induz, não. Dá uma chance, eu tô sentindo dor. Eu tô começando a sentir dor, tá começando a ficar incômoda. Deixa eu ver se eu vou engatar o parto. Deixa eu ver se o corpo vai engatar o parto agora que estourou a bolsa. Aí ele falou assim pra mim, olha, tem risco de fazer demorar. Tem risco do seu parto demorar mais. Por quê? Porque a indução, ela vai ajudar a engatar. Você não estava em trabalho de parto. A gente só estourou a bolsa. Então, tem risco de demorar horas aí. Tudo bem. Deixa eu
daqui a 1 hora, vamos ver o que acontece? Pelo menos 1 hora para eu ver o que acontece com o meu corpo, porque eu tô sentindo dor. E elas estão ritmadas. Eu percebia pela cara do médico e pela cara dos enfermeiros que eles achavam que eu tava me contorcendo, começando a gemer. Eu acho que eles pensavam 4 centímetros e ela tá assim. Porque ela não dilatou. Não deu tempo de dilatar. Era muito curto o tempo. Eles sabem que é possível, mas, pô, acabou de chegar, só estourou a bolsa, bicho. Você não tá induzindo ainda. E eu assim, ó. E eu já começando a me contorcer no banheiro. No banheiro, eu já comecei a dar um showzinho. Eu saí do banheiro toda molhada, molhei toda a minha roupinha. Não tava nem mais ligando se eu tava pelada na parte de trás. Eu não tava ligando, eu já comecei a perder, você sabe, né? Quando começa a vir a dor do parto, você começa a perder. Aí o que que aconteceu, gente? A enfermeira, a chefe das enfermeiras foi lá, foi fazer o toque em mim, pra saber quantos centímetros. Aí ela começou. Ela, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu, graças a Deus. Gente, na hora que ela falou isso, vocês não estão entendendo. A dor, ela não tava igual o primeiro parto. Ela não, ali cobrou-se um preço alto. Você vai ter um parto rápido, mas a dor que você vai sentir é sobrenatural. Gente, não foi igual o parto do Pedro. O parto do Pedro, eu pari rindo. Essa é a verdade. Eu pari rindo. Eu vou falar pra vocês. Chegou no expulsivo. Eu sentia a dor, eu gritava, eu gemia. Quando a dor ia embora, eu tava brincando. Esse não. Esse eu não consegui brincar. Eu não consegui rir em nenhum momento. Quando ela constatou que eu tava com 8, me mandaram pra salinha de parto. Que era uma sala grande, tinha bola, tinha tudo, tinha 30 bolas. Aí tinha umas 40 mil banquetas. Aí tinha não sei o quê. Aí tinha um monte de coisa. A dor que eu tava sentindo começou a ficar num nível tão intenso que não tinha bola, não tinha mais chuveiro, não tinha mais nada. Ela vinha de 30 segundos seguidos. Gente, ela ficava comigo 1 minuto. E me deixava em paz por 30 segundos. Não tinha como rir, não tinha como brincar como eu fiz, ou pensar, respirar. Não tinha como fazer igual o primeiro parto. Fora que as dores eram mais agudas do que o primeiro. E eu acredito que é por conta da bolsa, não sei. Gente, o que foi aquilo? Eu não perdi a consciência em nenhum momento, primeiramente. Eu não perdi a consciência em nenhum momento, gente. Só que eu experimentei uma coisa que as mulheres já falavam pra mim no parto e não aconteceu comigo, mas eu sabia que acontecia com algumas mulheres. É as dores quase que não pararem, quase que não pararem. Muito próximas uma da outra, que é o que eu falei, 30 segundos de uma para outra, 20 segundos de uma para outra. Eu falo pra você o seguinte, na hora que eu tava sentindo dor naquele banheiro, antes dela falar as dilatações, eu falei assim, isso aqui não é brincadeira, não. Eu pensei assim comigo, eu falava com Deus, eu só orava. Eu só orava, gente, eu só orava. Mas quando eu não estava orando, eu ficava assim, isso aqui não é brincadeira, não. Não, isso aqui não é brincadeira, não. O meu primeiro foi brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, não. Realmente. Sabe o que eu pensava? Eu não vou pedir cesárea, porque a dor tá tão grande que nem a cesárea pode me salvar nesse momento. Mas eu pensava assim, se a médica fizer o toque em mim e eu não estiver dilatando, eu vou me desesperar. Eu vou experimentar o que muita mulher fala, uma dor sobrenatural e não tem dilatação. Eu implorava para Deus, dilata. Dilata. Não me faz sentir essa dor, pai, em vão. Porque se ela fizer o toque e eu não estiver aumentando, se aproximando do nascimento, aumentando o colo do útero, né, dilatando ele, bate desespero. Porque a dor tá aumentando. Teve um momento, gente, que eu coloquei a mão no rosto assim, ó. Era uma dor tão agonizante que eu olhei pro chuveiro, Renan, vamos pro chuveiro. Eu falei, não, nada me traz alívio. Nada. Esse parto eu não tive alívio de dor. A minha sorte é que essa dor durou coisa de 30 minutos a 40 minutos. Ela foi... eu sentia o bebê descendo. Agora eu quero falar pra vocês sobre o que aconteceu no meu primeiro parto, que a experiência agora também foi diferente, gente. No meu primeiro parto, quando eu cheguei em 10 centímetros, vamos lá pra tabelinha, 10 centímetros. É hora do bebê descer pelo canal e agora chegar nas partes íntimas. Gente, no meu primeiro parto, eles perguntaram, você quer anestesia? Eles aplicam anestesia nesse final. Você já sentiu todas as dores, mas é um alívio nesse final, o bebê sair pelas partes íntimas, aliviar a ardência, que eu falei para vocês, na hora de passar. Às vezes, menos força talvez você tenha que fazer, enfim. Eles aplicam uma anestesia local para te trazer algum tipo de alívio, certo? E no meu primeiro parto,
eles aplicaram anestesia, eu permiti. Nesse segundo parto, eles ofereceram e eu falei que não, eu não quero anestesia. E eu vou explicar para vocês por que eu não quis anestesia. Então, o parto foi completamente natural. Eu não quis anestesia, eu vou explicar as diferenças que eu senti. Antes de eu contar como foi esse final, vamos lá. No meu primeiro parto, eu aceitei anestesia. O que aconteceu? Como eu disse, né, gente, tudo tem preço. Então, quando eles colocaram uma pequena anestesia para o bebê sair, no meu primeiro parto, eu não senti ele descendo. Eu tive que fazer uma força manual. O meu corpo, ele não mandou fazer força. Eu tive que fazer a força segundo a médica, porque a anestesia fez eu perder a sensibilidade do próprio corpo mandando fazer força para expulsar o bebê. Eu não sei se todo mundo aqui sabe disso. Talvez tenha gente que não saiba, mas no parto natural, acho que o seu corpo manda, quando o bebê começar a descer pelo canal, o seu corpo sozinho vai mandar você fazer força. Você vai fazer uma força muito grande sem você querer. Você vai ter que se entregar, porque o corpo mesmo vai fazer força. E eu não senti essa força, porque estava anestesiada. É uma anestesia bem leve, gente. Você não fica parada assim, sem conseguir andar nem nada, mas tira essa sensibilidade. Então, a força que eu tive que fazer ela manual, e foi mais dolorido ainda para mim, porque eu não tava entendendo por que fazer aquela força. Eu achava que o corpo ia mandar sozinho, mas a anestesia retardou isso, né? E eu tive que colocar ocitocina, que é um tipo de indução. Por quê? Porque por conta da anestesia atrasa, e aí você também tem que causar uma dor forçada, porque o corpo agora meio que retardou a dor. Você tá entendendo? Enfim, tudo tem preço, né, gente? No momento do bebê sair com anestesia, eu não senti ardência. Tirou bem essa ardência, eu não senti ardência nenhuma, mas eu tive que fazer muito mais força e na hora do bebê sair demorou bem mais do que o natural do meu corpo, no caso. Aconteceu também de fazer um machucadinho nas partes íntimas. Não precisou levar ponto, não foi considerado uma laceração grave, mas lacerou um pouquinho, assim, coisa, não precisou fazer ponto, simples, mas causou muita ardência. Depois, no pós, né? Tive que usar remedinho, tudo. E esse machucadinho, gente, que foi pequenininho. Eu vi na internet, quando fui pesquisar tudo, médicos falando do assunto, eles disseram, quando a força não vem do próprio corpo, aumenta a chance de machucar, de lacerar. Porque o corpo, ele já vai fazendo todo um preparo para esticar as partes íntimas e o bebê sair, né? É claro, né, gente? Isso eu tô falando do meu parto com as informações que eu recebi. Mas é óbvio que dá para você ter laceração sem estar com anestesia. Depende do corpo, do que tá acontecendo. É claro, gente. Mas eu tô contando as chances do porquê isso aconteceu. Era por conta da anestesia. Então, a anestesia, ela trouxe uma coisa boa, que foi tirar aquela ardência, mas ela trouxe N coisas que eu não gostei, que foi atrasar um pouco mais o meu parto, eu não senti força naturalmente, ter que colocar a indução, que doeu mais ainda, então para mim não compensou. O que eu fiz nesse parto? Falei para a enfermeira, nos poucos segundos, quando eu estava indo pro quarto, ela perguntou, quer que a gente coloque analgesia, anestesia em você? Para sair o bebê, eu falei, não, vamos, que eu não quero que nada atrase, nada. Quando eu entrei no quarto de parto, as dores engataram mais. De repente, a enfermeira olha pra minha cara meia hora depois. Mas pra mim foi uma eternidade, mas na verdade foram 40 minutos. 40 minutos. Desde que eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, 40 minutos se passaram. A enfermeira olhou pra mim e disse, qual é a posição que você quer ter? Eu já? Me avisa quando você começar a sentir vontade. Gente, na hora que ela falou isso, não na hora que ela falou, mas na hora que a gente tava se comunicando, parece que é um negócio, ela já sabia. Aí eu nunca tinha experimentado isso. Lembra que o meu primeiro eu perdi a sensibilidade por conta da anestesia. Gente, de repente, eu desmoronei no chão. O Renan me segurou. O Renan colocou o braço aqui, ó, atrás para me segurar. A minha perna já não ficava mais de pé. Não ficava. Eu estava caindo no chão, eu não estava conseguindo ficar de pé. Por quê? Porque veio uma força muito grande, meu corpo começou a fazer muita força e minha perna ficava totalmente bamba diante dessa força. Eu não conseguia nem falar, eu fazia força assim, ó. Eu fazia uma força que eu não conseguia controlar. Aí ela falou, é agora. Na hora entrou um monte de médico. Aí qual é a posição que você quer ter? Aí eu falei, eu quero ter na banqueta. Gente, super respeitaram. Sentei na banqueta. Ali o meu corpo, ele começou a fazer uma força sozinho. E ali eu comecei a ver como é que era o expulsivo, o bebê sair sem anestesia. Gente, eu senti ele passando por todo o osso, coisa que eu tinha perdido a sensibilidade, eu senti ele passando, mas é muito rápido. Passando, e aí começou. A dor da contração, que é o colo do útero, começou a diminuir.
e de repente uma ardência absurda começou a aumentar nas partes íntimas, porque agora ela começa a esticar, né? As partes íntimas, porque a cabeça tá passando. Gente do céu! Mas já tinham me avisado. Na minha mente, eu tava lá gritando, fazendo uma força que eu chegava a ficar vermelha. Eu fazia uma força e aí vinha a ardência. Aí eu só me deixei levar, gente. Não tem que lutar contra o parto, né? Então o corpo começava a fazer força. E de repente o meu corpo parou. Ele por alguns segundos. 20 segundos, 15 segundos, coisa pouca, a contração parou. O bebê dá uma retornada, não tinha contração, eu parei para respirar. Quando veio aquela força de novo, foi coisa de 10 minutos, e aí eu já senti. Gente, quando o bebê vai sair, você tem que fazer. Quando chega ali, quando o bebê coroa a cabeça, é uma força tão grande que você tem que fazer para contornar tudo. Gente do céu, é uma força assim descomunal que você faz assim. Só que já não é mais a dor da contração. Não é mais aquela dor agonizante. É força. Você tem que fazer muita força com ardência. Então arde e força só. Mas não é aquela dor que estava por dentro. E aí, gente, quando passou, foi. E aí, finalmente, o Caleb nasceu. O alívio veio na hora. Vrum, acabou. A ardência foi embora. A contração foi embora. Tudo foi embora. O parto durou, como eu disse para vocês, 2h30, 2h40. Por isso foi muito chocante para mim, porque era o tempo muito curto, gente. Era um tempo muito curto de parto, entendeu? Então a dor não vai parar mesmo. Porque para chegar nas dilatações, faz o cálculo, tudo tem preço, né? Se é para ir rápido. Então a dor ela não parava, ela não me dava sossego. Isso pode causar desespero. Eu tentei manter bem a calma. Eu mantive a calma, eu acredito, mas não deu para ficar, gente, posando para foto, não deu para ficar brincando como eu brinquei no meu primeiro parto, fiz vídeo, fiz um monte de coisa, não dava, porque não tinha respiro, não tinha respiro. E, gente, quando o Caleb nasceu, que ela colocou no meu colo para eu abraçar, galera, ali eu chorei, verdadeiramente. No do Pedro eu ri. No do Caleb eu chorei. Mas eu chorava, gente. Eu chorava. Eu peguei ele, eu ouvi o Renan chorando. Inclusive, eu vou colocar aqui a foto. Tá aqui a nossa foto quando ele nasceu. E vocês podem ver que o Renan tá com o olho todo vermelho. O meu, eu chorei. Mas no meu olho não ficou vermelho na hora. Eu chorava exatamente pela força que precisou ter. Não teve nenhuma complicação. Ao contrário, os médicos, assim, foi muito bom. Os médicos falando entre eles, esse foi maravilhoso. Quanto tempo foi? Umas 3 horas, menina. Acho que nem isso. Foi maravilhoso esse parto, quem diria. Vamos ver se teve laceração, porque como passou, a médica examinou e dói examinar. Examinou, não teve laceração nenhuma. Nossa, gente, eu não tive laceração. Gente, cara, o corpo ele funciona muito bem. Sabe quando ele flui? Então, assim, a dor é muito chocante, é muito, muito chocante mesmo. No meio do parto eu parava assim, eu ficava, isso aqui não é brincadeira. Mas assim, é uma experiência de muita força, de como o corpo ele flui, de como o corpo ele faz a coisa acontecer. Você pode confiar muitas vezes no seu corpo, claro que se não tiver nenhuma complicação, né, gente? Pode confiar no corpo, eu confiei muito no meu corpo, confiei em Deus primeiramente, né? Confiei no meu corpo, a coisa fluiu. E, gente, eu chorava de emoção. E desse parto eu tive tremedeira, né? Então, quando eles me sentaram na maca, eu tive tremedeira. Vocês já viram tremedeira pós-parto? Por conta de adrenalina. Não dói, gente, nada. Maravilhoso. O corpo tá soltando. Entendeu? Mas eu vou mostrar aqui um vídeo de como é uma tremedeira. E eu fiquei assim. O Renan chocado. O Renan nem ligou se eu tava gritando ou não. Ele disse assim, caramba, esse parto foi muito rápido, Nicole. Da última vez a gente ficou 7 horas. Aqui foi super rápido. A gente mal entrou nesse quarto, você não usou nada, você não usou bola. E já nasceu. Tudo tem preço. E, gente, olha como é que é incrível. Eu fiquei muito chocada com as dores. Eu fiquei muito chocada. Como esse parto doeu. E logo a mente ela vai mudando. Ela vai esquecendo. Ela vai dizendo, foi maravilhoso. Passaria de novo. Ah, eu iria de novo. É pra vocês verem como é o parto, né? Você lembra da dor, mas ele começa, ele sozinho, a sua mente sozinha começa a romantizar, a olhar como foi magnífico. Por isso que existe a romantização do parto. Eu falei pra vocês, o corpo ele libera e ele começa a lembrar daquele dia como um dia lindo. Foi o dia que meu filho nasceu e foi tão bom e o parto, não sei o que, eu faria de novo. Aí chega na hora, meu Deus, isso aqui não é brincadeira não, cara, isso aqui é muito ruim. É assim, gente, o parto, ele é mais ou menos assim. No mesmo, meia hora depois, 1 hora depois, eu já tava indo no banheiro sozinha, então foi uma recuperação muito boa.
Parto normal normalmente tem uma recuperação muito boa. Em menos de 24 horas você já tá pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas eu queria repousar porque eu estava muito cansada. Fiz muita força, né? E graças a Deus o Caleb nasceu, tá com saúde que eu mostrei pra vocês. E agora, gente, me conta o que vocês acharam do relato de parto. E me conta como foi o parto de vocês. Se foi cesárea, se deu tudo certo. Se foi parto normal, se teve que induzir. Me conta aqui que eu quero saber. No final, o meu não teve que induzir. Eu tava chorando pelos corredores e não precisou induzir. Confiei, ó, Deus proveu até o último, gente. Me poupou de muita coisa e me deu um parto, graças a Deus, assim, ó, muitas dores, mas muito rápido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o relato de vocês. Obrigado por terem assistido e beijo!